Olá! Vamos falar dentro de pedagogia empresarial sobre um assunto extremamente interessante que é o cenário competitivo e a educação empresarial. Mas o que é isso? De onde vem essa relação? Primeiro, de uma competitividade muito grande que se estabeleceu no século XXI, com as empresas cada vez mais desejando se manter e atingir novos estágios dentro do mercado competitivo. Essa competitividade ela é o resultado da globalização dos mercados, o que significa dizer que todos passaram a vender tudo para todo mundo, e também pela inovação, pela sofisticação tecnológica, que hoje a gente pode dizer que é algo que acontece sem medidas. Isso, de alguma forma, mudou radicalmente a forma com que as empresas passaram a integrar bens e serviços, passaram a integrar e passaram a entregar bens e serviços de uma forma nunca antes feita, com um nível de qualidade e de sofisticação absolutamente inéditos. Na verdade, isso não aconteceu de uma hora para outra. É uma evolução, há um processo evolutivo da criação de novos bens e novos serviços e da integração entre eles na medida em que cada produto disponibilizado no mercado gerou uma quantidade maior de serviços, o que fez que a sociedade como um todo estivesse à sua disposição um número maior de opções. Em todas essas opções, há um traço comum, que é a inovação. A inovação, seja tecnológica, seja inovação nos procedimentos, ela fez com que surgisse um novo paradigma, o paradigma da mudança. Nós hoje podemos dizer que se tem algo que nós não podemos deixar de garantir que vai acontecer, é exatamente os processos de mudanças. Como houve processos de mudanças na forma de produzir, obviamente isso acabou engendrando novas formas, novas necessidades para capacitar as pessoas que produzem esses bens e serviços. Então, se nós tínhamos um modelo gerado pela Revolução Capitalista, pela Revolução Industrial, que fazia com que capacitar pessoas fosse sinônimo de adestrar para tarefas, agora, nessa nova concepção, com a inovação e com novas formas de produzir, o adestramento já deixou de ser suficiente, passando a ser agora um modelo muito mais educativo, gerando, por isso, uma evolução na forma de capacitar pessoas para prestar serviços e fabricar produtos. Resumidamente, esta nova forma de produzir, que acabou impactando em novas formas de capacitar, ela não surge de uma hora para outra e ela estabelece exatamente a competitividade empresarial no mundo contemporâneo. Essa competitividade empresarial no mundo contemporâneo, ela é o resultado de todo um ciclo, de toda uma trajetória na história das organizações. Todo esse processo evolutivo, na verdade, ele tem dois momentos. Se até o final do século XX, sobretudo até a década de 90, empresas de sucesso eram empresas onde caracterizava a propriedade de bens, de terras, recursos, equipamentos e frotas, isso aconteceu de forma muito predominante, muito incisiva até o final dos anos 90, com a globalização que caracterizou o final do século XX e o início do século XXI, nós tivemos um outro cenário, um cenário onde a evolução tecnológica contribuiu para a criação de uma nova ordem, de uma nova visão do que vinha a ser competir. Competir agora passava a ser sinônimo de fazer negócio num mundo sem fronteiras, onde acordos comerciais eram viabilizados tanto por convênios e parcerias entre países, como à distância, proporcionada pela própria evolução da internet. O que significou dizer que a distância geográfica deixou de ser um problema e passou a ser uma característica desse mercado. Mas qual é a relação que isso tem com o talento humano? Bom, nesse momento, o talento humano assume o poder. Esse talento humano, que caracteriza o final da década de 90 e o início do século XXI, ele surge exatamente no mesmo momento em que o conceito de core competence aparece no mundo corporativo. E o que significa esse conceito? Esse conceito nada mais é do que a representação do que viria a constituir o portfólio de competências de uma empresa. Quem discutiu isso muito bem foi o Michael Porter, no livro dele Estratégias Competitivas, quando ele fala que uma empresa deixa de ter patrimônio tangível para se especializar e buscar patrimônios intangíveis. Ou seja, a empresa deixa de se caracterizar por uma detentora de recursos para uma detentora de competências. Momento esse onde as empresas começam a se configurar de três formas muito distintas, de maneiras que a gente pode até dizer que elas passam a assumir três perfis bastante característicos. Quais são eles? Primeiro, as